Olá, boa noite a todos. Alguém aí, por favor, me diga que está ouvindo bem, se a imagem está ok, para a gente começar daqui a pouco. Hoje, mais uma vez, meu nome é Carmen Silvia Neves, eu sou do Centro Espírita Allan Kardec de Londrina. Nós estamos fazendo mais uma transmissão aqui ao vivo, mais uma reflexão. Obrigada, Priscila. E hoje nós vamos abordar mais um tema com base nas mensagens de Emmanuel, mas eu trouxe também uma curiosidade a respeito da metodologia que o Emmanuel usa para fazer o estudo do Evangelho. Então nós já vamos começar daqui a pouquinho, podemos já nos preparar, nos interiorizar, já começando a acalmar nossos corações para fazer nossa prece de abertura, agradecendo inicialmente a toda a espiritualidade, ao Mestre Jesus, por tantos exemplos, ensinamentos, por tudo que nos legou. Vamos agradecendo também aos nossos anjos de guarda que nos têm confortado, nos têm inspirado, nos têm animado no bom proceder e nos caminhos retos, como nós vamos comentar na noite de hoje. Que nós possamos então mais uma vez ser abençoados por essa linda mensagem que nós trouxemos hoje. Então, como eu comentei, a mensagem de hoje se chama Caminhos Retos. Ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um dos livros mais famosos do Emmanuel, né, o orientador, né, espiritual de Chico Xavier. Mas antes de entrar especificamente na mensagem, né, e na reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês uma curiosidade a respeito justamente dessa forma que o Emmanuel usa para estudar o Evangelho de Jesus. Acho que todo mundo já percebeu que, ao contrário de outras tradições cristãs, o Emmanuel usa estudar um versículo de cada vez. Então ele coloca um versículo e aí, a partir de um versículo apenas, ele traça, né, o seu raciocínio, o seu estudo. E muitas vezes a gente se surpreende, né? Nossa, mas será que de uma frasezinha só consegue tirar alguma coisa? E consegue muito, né? Consegue muito ensinamento. Inclusive, a frase que ele usa hoje, né? O versículo que ele usa, para mim realmente me surpreendeu. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas antes disso, então, eu queria compartilhar algumas informações sobre essa metodologia que ele usa. Recentemente, em 2017, uma equipe publicou, comandada pelo Saulo César Ribeiro da Silva, publicou uma coleção de livros que se chama O Evangelho por Emmanuel. Então, o que eles fizeram? Eles compilaram todas essas mensagens que estavam espalhadas ao longo de, olha só, 138 livros e 441 artigos de revistas, né, as revistas Reformador e Brasil Espírita, que foram publicados ao longo de 39 anos, né, do trabalho de Chico junto com Emmanuel, né, dessa parceria. E esses versículos, essas mensagens, são
um total de 1.616 mensagens que foram publicadas, então, ao longo desses 39 anos, a partir de 1940. Em 1940 saiu a primeira mensagem comentando um trecho do Evangelho. Até aqui no livro eles apresentam a foto, né, dessa primeira mensagem que saiu numa revista. E essas 1.616 mensagens, elas falam sobre mais de 1.000 versículos, porque alguns versículos são falados mais de uma vez, são comentados mais de uma vez, como tem um deles aqui que é o campeão, são 22 comentários, tem um outro que são 11, outros são 8, enfim. Existe então uma riqueza enorme que foi garimpada, coletada por essa equipe, e eles fizeram então a organização através dos livros do Evangelho. Então, por exemplo, esse aqui é o número 1 e diz respeito ao Evangelho de Mateus, né? Então existe um para Lucas, um para João, um para Marcos, depois tem o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, enfim. Então eles fizeram essa organização com base na ordem que esses versículos aparecem no Evangelho. Então isso fica a título de curiosidade, quem já conhecia essa coletânea que foi feito é uma oportunidade de relembrar, e quem não conhece pode procurar, né? Tem nas livrarias, né? Pode comprar pela internet, é uma coisa que saiu recente. E é uma riqueza enorme, porque todas essas mensagens, como eu comentei, estavam espalhadas aí ao longo desses 138 livros e 441 artigos, alguns já de muitos anos atrás, que não foram mais editados e tal, então praticamente, né, estavam meio que perdidos, né, por conta do tempo. E aí, outro dia, lendo o romance Renúncia, eu percebi que essa metodologia dele já é uma coisa muito antiga, faz parte da história do Emmanuel como cristão, né? como pessoa em evolução, como estudante, né? do Evangelho. Então, só para a gente entender, relembrando a história do Emmanuel, ele revelou, né, em livros, em romances que ele ditou para o Chico Xavier, algumas encarnações, né, dele, contando a história dele, né, os problemas e tal. E o mais famoso, né, e que inicia a série, né, dessas obras é o Há 2000 anos, né? Então é o mais famoso. Ele foi um senador romano, né? O Públio Lentulus. Ele era uma pessoa muito correta, mas ele também era muito orgulhoso. E ele chegou a conhecer Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus, chegou a encontrar Jesus, mas ele não se converteu ao cristianismo, ele não foi tocado naquela ocasião, né? Pela palavra, né? Pelo sentimento, né? de Jesus. Ele continuou com o seu orgulho de nobre romano, de senador, e continuou com a crença, né? nos deuses romanos. Apesar de sua esposa ter se convertido, né? Sua esposa Lívia, e por conta de que a filha do casal, a Flávia, foi curada por Jesus da lepra. Mas mesmo assim ele não deu bola para Jesus, não. Depois, no livro seguinte, que se chama 50 anos depois, Emmanuel aparece, mas ele aparece como um personagem secundário. Ele foi um escravo, e ele trabalhava para um nobre romano, e como ele era uma pessoa culta, né, que tinha estudado, ele trabalhava na casa desse nobre como professor das filhas, né, da família. O nobre era o Elvídio Lúcius e as filhas eram Elvídia e Célia.
E então a personagem principal desse livro é a Célia. E aí conta todas as peripécias da vida dela. Ela teve uma vida muito sacrificada, ela foi injuriada algumas vezes, foi acusada injustamente, né, por crimes que ela não tinha cometido, ou por erros, né, que ela não tinha culpa nenhuma. E o pai, por conta disso, a expulsou de casa. E ela, como saiu de casa, inclusive com uma criança nos braços, que nem era filho dela, ela então, com medo de ser atacada e tal, ela se vestiu de homem para ficar mais protegida. E ela acabou achando abrigo num monastério, né? Porque o cristianismo estava iniciando, então existiam alguns monastérios, e esse monastério ficava em Alexandria, no Egito, e ela se refugiou lá, mas ela sempre vestida de homem, né? E ela foi, então, admitida mais ou menos, né? Mas mesmo assim também ela foi acusada de crimes também lá. Então ela era uma pessoa boníssima, mas ela sofreu muito. E ela viveu a vida inteira como homem, como se fosse, né, um dos monges. E só quando ela finalmente morreu lá no monastério é que foram, na hora de preparar o corpo e tal, descobriram que ela era uma mulher. E a história dessa Célia, ela ficou conhecida então na Igreja Católica como Santa Marina. Ela foi admitida lá no monastério como o irmão Marinho. E aí, quando descobriram que ela era mulher e por conta de tudo da vida, né, de sacrifício e de bondade e tal, ela foi então canonizada pela Igreja Católica como Santa Marina. E ela é então a personagem principal. E aí, essa coisa dos versículos da Bíblia aparece num outro livro de Emmanuel, chamado Renúncia. E esse livro conta mais uma encarnação de Emmanuel, que novamente se encontra com a Célia, né, ou a Santa Marina. E só que essa história então acontece no século XVII. O Emmanuel foi um padre, ele era o padre Damiano, que nasceu em 1613. Era espanhol e ele exercia as suas funções de sacerdote na igreja de São Vicente, na cidade de Ávila, na Espanha. E lá, mais uma vez, ele foi professor daquela que tinha sido Célia, só que agora ela não se chamava Célia, o nome dela era Alcione ou Alcione, e o livro justamente se chama Renúncia porque ela, apesar de ser um espírito muito nobre, muito evoluído, com muitas qualidades morais, aparece no primeiro capítulo ela dizendo lá na espiritualidade que ela gostaria de voltar à Terra, apesar dela não precisar, porque ela já não precisava encarnar na Terra em função do grau que ela já tinha atingido, para ajudar pessoas da família que precisavam ainda de um empurrãozinho, digamos assim, né? De um reforço para evoluir. E aí, numa das conversas que a Alcione tem com outro personagem no livro, ele a convida para fazer um culto do Evangelho em casa, mais ou menos como se faz hoje, né? O Evangelho no lar. E aí eles questionam como é que faz, né? Como é que é o método e tal. E aí ele disse, olha, aqui a gente lê um trecho do Evangelho cada noite e a gente conversa sobre isso. E aí é que entra então essa curiosidade. A Alcione fala o seguinte, que o padre Damiano, lá quando ela era jovem, fazia o culto do Evangelho, estudando, né, fazendo a leitura de um versículo de cada vez. Então, cada noite que eles se encontravam para estudar, né, sobre o Evangelho, era um versículo apenas.
Então, isso lá no século XVII. Depois ela se mudou para a França, né, durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol e tal. Mas então isso mostra que essa metodologia de estudar um versículo apenas de cada vez já existia pelo mesmo Emmanuel lá no século XVII. Então, com certeza, esses textos, né, que agora foram agrupados, né, nesses livros aqui, com certeza já foram burilados, né, lá na espiritualidade há muito tempo, né, já foram trabalhados, né, aperfeiçoados. E aí a Alcione explica lá no livro, ela fala o seguinte: nós chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascendente, né? Um caminho para cima, cujo fim não poderemos atingir de forma legítima sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, na verdade, quando você aplica a leitura de um versículo de cada vez, você consegue ir nos detalhes, que se você for ver um trecho maior, eles passam despercebidos. Aí ela continua: muitos estudiosos presumem haver chegado ao fim da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser, e aí ela fala 4 coisas: conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, essas 4 coisas, não basta estar informado. Então, aquela leitura inicial não é suficiente. O mestre nos ensina a proceder e, por isso, é indispensável em cada passo da existência. Então, na verdade, a gente tem que conhecer inicialmente, lógico, depois meditar, depois sentir e depois viver, vivenciar, colocar o ensinamento no nosso dia a dia, realmente viver o que Jesus pregou. Eis porque, excetuados os versículos de saudação, né? Olá, né? Tudo bom? Qualquer outro versículo conterá ensinamentos grandiosos e morredouros que devemos conhecer e empregar em nosso próprio benefício. Então, eu quis fazer essa abertura, né, a respeito dessa metodologia de Emmanuel, justamente porque me chamou a atenção esse versículo que nós vamos estudar hoje, porque quando eu li, né, a mensagem tem sempre um título e depois a frase inicial é o versículo propriamente, para depois ele ter seus comentários, né? Quando eu li esse versículo, eu pensei, nossa, mas que ensinamento será que tem aí? E olha só, ele consegue descobrir coisas incríveis, vejam só. Então, o nome da mensagem é Caminhos Retos e está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, Psicografia de Chico Xavier. E o versículo é o seguinte: e ele lhes disse: lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. Está em João, capítulo 21, versículo 6. Então, é essa questão da pescaria e do barco e que os peixes estariam na banda direita. E aí, realmente, eu, na minha santa ignorância, né, pensei, nossa, mas que será que ensinamento que tem aqui? E vejam só o que ele conta. Ele começa assim: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus
Então, ele está colocando que o nosso objetivo primordial da nossa vida seria justamente o interesse de Deus, quer dizer, trazer o reino de Deus ao nosso coração, implantar o reino de Deus no nosso coração. De que forma? Com a caridade, com a fraternidade, com a benevolência, com a tolerância, enfim, sendo verdadeiros cristãos. Então, essa é o nosso objetivo da vida, é a evolução espiritual. Mas, e para isso a gente usa a matéria, a carne. Só que muitas vezes a gente põe ao contrário, põe os interesses materiais à frente dos interesses espirituais. E é isso que ele fala a seguir, ele diz: porém, frequentemente, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Então, a pessoa se coloca como ela, né? Eu vou buscar os meus interesses, é a minha família, é o meu dinheiro, é o meu emprego, é a minha casa, enfim, meus bens, né? Então, a pessoa coloca a vida material à frente de tudo. E aí ele continua: estabelece-se então, né, com essa inversão de valores, estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e a pessoa sofre compulsoriamente na tarefa de reparação, né? Então a gente sabe que muitas vezes, por conta desses erros, a pessoa acaba tendo que voltar compulsoriamente, quer dizer, obrigatoriamente, para reparar o que ficou para trás, né? Através das encarnações, né? Como nós sabemos. E ele continua: alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então, na maior parte das vezes, a gente sofre por culpa própria, né? Nós mesmos é que fizemos por merecer tudo aquilo, né, que estamos passando. E aí ele continua: Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E aí é que entra a interpretação do que é essa banda direita e do que é esse barco e do que é essa pescaria. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada um é o barco. Em cada novo dia, a pessoa se levanta com sua rede de interesses. Olha só, então nós estamos pescando conforme os nossos interesses. Então, o que nós estamos buscando com a nossa rede de valores, né? Quais são os valores que nós estamos priorizando? Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça, que seria a banda direita. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Vejam, então, a importância das nossas escolhas, né? Ele está perguntando: em cada novo dia, a pessoa se levanta com sua rede de interesses, a sua rede que vai pescar. Pescar quais interesses? Então, nós podemos imaginar, então, né? Ah, tudo bem, Emmanuel disse isso, então como é que eu vou selecionar a banda direita? Quais são os interesses retos, os caminhos retos? Então a gente podia pensar em duas coisas diferentes. Uma, as nossas atitudes externas, né, do dia a dia,
e outra nossas atitudes internas, né? Nossos sentimentos, nossas sensações, nossos pensamentos. Então, pensando nas atitudes externas, a nossa pescaria, né, para a banda direita, seria a gente pensar melhor no que nós temos feito como atividade. Por exemplo, que tipo de amizades nós temos, quais são as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, quais são os filmes e os programas de televisão que nós temos assistido, qual é o tipo de comentário que a gente costuma fazer quando encontra os nossos amigos, qual é o tipo de mensagem que a gente troca nas redes sociais, que tipo de arquivo nós estamos encaminhando para os nossos amigos, quais são os nossos vícios, a nossa alimentação, como é que a gente lida com o sexo, as drogas lícitas, ilícitas. Algumas pessoas são viciadas em remédios. Então, são tantas opções que a gente tem no dia a dia, a partir da hora que a gente acorda. São opções, né? São pescarias de interesses que nós fazemos todos os dias. E isso são as atitudes externas. E pensando nas atitudes internas, então, nossos sentimentos, nossas sensações. E aí, então, eu trouxe uma mensagem bem curtinha para justamente nos dar dicas sobre como fazer uma pescaria para o lado direito do barco, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Se chama Receita Espírita e foi ditada pelo espírito Albino Teixeira e está lá no livro Caminho Espírita de Chico Xavier. Então, como é essa receita espírita? Ele diz: pensamento sombrio, alguns instantes de prece. Irritação, silêncio de meia hora pelo menos. Tristeza, ampliação voluntária da cota de trabalho habitual. Lembrando que aqui, quando ele fala em trabalho, ele está dizendo trabalho para o próximo. Impulso à crítica destrutiva, observemos as nossas próprias fraquezas. Desejo de censurar o próximo, um olhar para dentro de nós mesmos. Solidão, auxiliar a alguém que, em relação a nós, talvez se encontre mais sozinho. Tédio, visite um hospital para que possa medir as suas próprias vantagens. Ofensa, perdoar e servir mais amplamente. Ressentimento, ouvido, quer dizer, esquecimento de todo o mal. Fracasso, voltar às boas obras e começar outra vez. Então, a mensagem que nós tínhamos era essa. Espero que isso nos ajude, a todos nós, começando por mim mesma, a fazer as escolhas certas, a fazer as pescarias acertadas, a jogar minha rede de interesses, né, para a banda direita, escolhendo justamente os caminhos retos, lembrando-se que nós todos somos pescadores dos valores evolutivos. Então, vamos agradecer mais uma vez a todo o apoio, a todo o ensinamento, sentindo que nós somos realmente privilegiados por termos acesso a todo esse manancial, essa riqueza de lições, de obras com ensinamentos tão lindos à nossa disposição. Basta só nossa dedicação, nosso trabalho, para a gente colocar essas lindas mensagens, essas lindas ações, lições no nosso dia a dia. Que Jesus, então, nos abençoe, nos proteja e que nós possamos continuar nesse nosso caminho. Muito obrigada a todos e até a próxima vez. Muito obrigada pela audiência. Um abraço.